Olá, minha gente, professor Nelson Arthur aqui de volta com vocês. Vamos trabalhar mais uma proposta, mais um projetinho. Vamos construir mais uma ideia, debatendo sobre mais alguns temas atuais, que são sempre interessantes, esse tipo de debate, para a gente poder construir uma redação eficiente. Então vamos lá. Nosso trabalho agora é com o projeto número 12, aula 12. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu trago para vocês o tema número 1, que é o dos softwares. Então vamos dar uma olhadinha nele, vamos pensar, ver direitinho como é que a gente vai trabalhar tudo isso. Então olha só. Um software vem sendo construído há 2 anos por estudantes da pós-graduação da Universidade de São Paulo e vai permitir a identificação em cada bairro das oportunidades de aprendizagem. Então é um software trabalhando o quê? Questão da educação. É uma espécie de GPS educativo. Seu objetivo é localizar cursos profissionalizantes existentes, passando pela lista de filmes, peças teatrais, concertos, palestras e exposições, até oficinas de origami, aula para a formação de DJs, clínicas de saúde física e mental. Isso significa, por exemplo, que um pai vai poder encontrar na rede pública alguém para tratar seu filho com hiperatividade ou distúrbio de atenção. E um professor vai poder encaminhar um aluno a centros especializados em tratamento para dependentes de drogas. Então olha só que interessante, não? O que nós temos aqui? É um texto bastante antigo do Gilberto de Menstein, tá bom? Bastante antigo de Gilberto de Menstein. Falando sobre educação, falando sobre a produção de tecnologia para a gente poder construir o que é melhor qualidade de vida. Vejam como no passado havia um grande investimento nesse tipo de expectativa e hoje essa concepção também se transformou. Se transformou pelo seguinte, né? Hoje em dia as coisas são tão imediatas e tão rápidas que, por exemplo, o Google praticamente faz tudo isso que esse suposto software aqui pretendia fazer, né? Você encontra tudo que você precisa, basta você pesquisar e as informações chegam até você. Mas o importante é o seguinte, é a tecnologia a serviço do quê? Do bem-estar social. Então, é um tema muito recorrente. Então, vamos lá. Olha só. O que ele fala, então, dentro dessa estrutura? Então, inicialmente, ele fala assim pra gente, ó, a partir do texto acima, tá? Então, a partir do texto acima, e considerando que ele é meramente motivador, não se esqueça disso, ser um texto motivador significa que eu não posso resgatar elementos daquele texto, tá? Para poder fazer justificativa ou argumentação. Então, ele pede para você redigir um texto dissertativo a respeito do seguinte tema: inovações tecnológicas a serviço da cidadania. Então ele deu aqui para você o tema. Tá certo? Olha só então, só que agora é uma novidade. O que ele quer de você? Que você já determine alguns argumentos. Então você vai construir a sua tese a partir dos argumentos propostos. Então vejam só, ao redigir seu texto, aborde necessariamente os seguintes aspectos. Então, o mundo contemporâneo na era da informação e do conhecimento. Tá? Depois, ciência e tecnologia como instrumentos de afirmação da cidadania. Então veja, eu tenho conhecimento, mas eu tenho cidadania. E ao mesmo tempo, as tecnologias da informação e suas múltiplas formas de utilização. Então, o que nós temos aqui nessa brincadeira para a gente poder estabelecer relações interessantes, tá? Então, o que eu posso fazer aqui para poder construir essa minha ideia? Vamos pensar um pouquinho juntos, tá? Então, vamos lá. Pensando em cima da própria estrutura. Então, o que eu tenho aqui? Veja, né? Indo para frente. Eu posso estabelecer estruturas da seguinte maneira. Agora a gente está pensando sozinho. Então eu preciso sustentar isso tudo. Então, o mundo contemporâneo
na era da informação e do conhecimento, o que eu posso trabalhar aqui como exemplo para tornar isso daqui sustentável? Então vamos lá? Vamos reconstruir? Então eu vou começar trabalhando primeiro o seguinte. Já que eu estou falando da época da informação, eu posso falar sobre o EAD. Olha nós aqui. Tá bom? O ensino à distância, a vantagem, a acessibilidade, como é acessível às pessoas que estão distantes e que precisam de educação e que muitas vezes têm problema de locomoção, tá? Eles têm problema relacionado, por exemplo, a ir até algum lugar, a ter acesso a esse tipo de projeto. Uma pessoa que mora distante, que precisa pegar muita locomoção, ele perde muito tempo, ou então às vezes nem tem como ele se locomover porque a distância é tamanha que ele não vai conseguir chegar. Então ele tem acesso a um processo educativo que antes ele não tinha. Então, ensino à distância, vejam, é algo que supre muitas necessidades. Então isso daí, veja só, eu posso dizer que ele trabalha em função ao conhecimento? Eu posso falar sobre, por exemplo, bibliotecas virtuais. Na verdade, você tem acesso à literatura, a livros, uma série de questões, e isso sem contar dentro disso o quê? Filmes que eu posso ter acesso, informações, uma série de fatores, tá bom? Uma série de fatores. Hoje em dia, por exemplo, eu posso trabalhar dentro dessa ideia de conhecimento, né? Ou seja, de busca de conhecimento, qualquer tipo de pesquisa, tá? Pesquisas direto no Google, tá bom? No Google. Eu vou pesquisar aqui no Google. Por quê? Porque eu posso encontrar as informações. Então vejam só, como que o mundo contemporâneo trabalha esse tipo de informação? E eu posso trabalhar dentro desse contexto. Veja só, antigamente a educação era restrita aos grandes centros e às grandes capitais. Hoje em dia, com o EAD, nós encontramos o quê? Maior acesso das pessoas à educação. Quando eu falo de biblioteca, eu digo o seguinte: era importante que as pessoas tivessem acesso a materiais em mãos antigamente, né? E a gente já viu isso aí muito. As fontes de pesquisa de quase todo mundo estava ligado o quê? Ao investimento familiar em cima de algumas enciclopédias, né? A Barça, Conhecer, que se tornaram famosos na década de 60, década de 70, que eram as fontes de pesquisa, ou seja, material em mãos. E hoje em dia, não, você tem acesso a todo tipo de livro, não é nem biblioteca, veja, vamos entender. Eu quero um livro, eu tenho que ir até a biblioteca ou uma banca. Hoje não. Hoje eu consigo fragmentos, consigo até o livro inteiro em PDF, eu consigo comprar equipamentos que venham me favorecer a educação. Tá? E o Google, e aí sim eu teria o quê? Um equilíbrio maior, como um acesso a um universo muito maior de pesquisas. Eu consigo, através do Google, ir diretamente a fontes como museus internacionais. Eu consigo para a França, eu consigo ir à Inglaterra, eu consigo buscar quase que diretamente na fonte as informações na sua linguagem original, ou então traduzidos, já que existe muito sendo feito também dessa maneira. Tá? Então, veja, eu levanto aqui 3 argumentos que me servem bastante. Na sequência, nós temos o quê? A questão da cidadania, tecnologia como instrumento de afirmação de cidadania. Vamos trabalhar algumas coisas, como, por exemplo, passaporte, que hoje em dia você agenda pela internet. Praticamente o que você faz é ir até lá, o quê? Levando os documentos depois de tudo pago, tá? Que você já consegue retirar. Outra coisa, posso falar sobre os bancos, né? Bancos e estruturas financeiras online servindo a esse tipo de estrutura, tá? Deixa eu sair da telinha e, por fim, por exemplo, além de trabalho com passaporte, trabalho com bancos, posso trabalhar ainda falando de cidadania, eu posso buscar, por exemplo,
o boletim de ocorrência virtual. O que seria o boletim de ocorrência virtual? Em qualquer caso, por exemplo, em casos mais simples, como o de um furto, em que realmente eu perdi alguma coisa, perda de um documento, né? Eu posso simplesmente entrar, eu perdi o meu celular, tá? Perdi o meu celular, ele não foi roubado, ele foi furtado, vamos dizer, eu deixei em algum lugar, quando eu cheguei ele não estava mais lá, eu preciso fazer um boletim de ocorrência para acionar o seguro, para poder garantir o bloqueio dele, seja lá o que for, eu faço um boletim de ocorrências virtual. Isso seria o quê? O trabalho a partir da cidadania, não é não? Porque eu posso trabalhar isso daí, mais uma infinidade de coisas. Eu estou falando sobre cidadania, tá? Tirar o passaporte, o trabalho com bancos, o trabalho de segurança, que é o caso da cidadania. E depois, quando ele fala sobre múltipla utilização, eu posso fazer uma subdivisão. Como múltipla utilização? Então, por exemplo, eu falo sobre GPS, que hoje em dia você tem acesso, né? E mais do que isso, que eu posso trabalhar com facilidade e que veio resolver muito problema de trânsito, por exemplo, hoje em dia, que é o Waze, tá? Posso falar, imagine só o que o Waze trouxe hoje em dia, né? O que o Waze trouxe hoje em dia para as pessoas de melhoria em função àquilo que ele precisa, né? Aquilo que ele precisa trabalhar. Então, quando eu trabalho com Waze, vamos lá, quando eu trabalho com Waze, eu consegui fazer o quê? Então, uma das utilizações, vou concentrar ele, que é mais moderno. Vou trabalhar o Waze e vou falar o quê? Locomoção. Tá? Vou falar o quê? Passagem aérea. Hoje em dia são infinitas as coisas, não é mesmo? Ou seja, eu posso marcar consulta. Lá em cima, no trabalho da cidadania, se eu for trabalhar com elementos mais fortes, eu posso trabalhar o quê? Acesso à Receita Federal, acesso às prefeituras, tá? Consulta a dados do INSS, uma série de fatores, uma série de serviços oferecidos pelo próprio governo, tá? Então, quando eu trabalho com esse elemento aqui, eu posso trabalhar o quê? Com serviços governamentais. E não se esqueça, né? Eu posso ter até mesmo dentro disso, já que nós estamos falando de cidadania, eu posso citar o exemplo que da urna eletrônica, as eleições, o processo acelerado e rápido que isso daí desenvolveu, e todo o serviço informatizado que hoje em dia nós encontramos dentro do serviço público, não é verdade? Então, coisas importantes. Então vamos lá. O que eu poderia fazer? Então, como eu tenho aqui, olha só, as inovações da tecnologia, uma tese interessante. As inovações tecnológicas não param de surgir e estão, em muitos casos, a favor da cidadania. Então, eu vou trabalhar esse aspecto geral. Por quê? Porque a partir da cidadania eu falo sobre educação. Tá bom? Que é o quê? A estrutura que nós temos aqui do conhecimento. Eu falo sobre o governo e os serviços estabelecidos pelo governo, tá? Para atender a minha segunda estrutura da cidadania. E quando eu falo de múltiplas utilizações, eu já saio falando sobre todo tipo de trabalho, por exemplo, que eu posso encontrar, que são, como nós falamos, o GPS de locomoção, tá? Ou seja, aplicativos para a locomoção das pessoas. Nós temos aplicativos, por exemplo, bancários que facilitam todo tipo de trabalho e diminuem a perda de tempo dentro de filas. Não? Eu posso fazer compra em supermercado com entrega, eu compro pizza, ou seja, não há limite, tá, para os usos que eu posso ter da tecnologia, tá? Então, por que
eles não param de surgir? Ué, porque eles precisam atender a demanda. Como eles trabalham isso tudo? Falou, atendendo, melhorando a qualidade de vida? E para que tudo isso daqui? Ué, por várias razões, né? Para atender a necessidade de progresso da humanidade e, ao mesmo tempo, para criar novos campos do conhecimento, novos campos econômicos, financeiros, uma série de fatores ali que eu posso trabalhar desenvolvendo o meu raciocínio em cima disso. Tá bom? Então, olha só. Eu trabalhando esses elementos, eu tenho agora tudo que eu preciso para construir o quê? A minha a produção da minha estrutura de apresentação de tese. O que eu chamo a atenção de vocês é o seguinte: quando a banca apresenta a você já os elementos que você precisa trabalhar, você não precisa colocá-los dentro do parágrafo inicial. Você se atém a fazer o seu parágrafo inicial apresentando a sua tese. Tá bom? Então você apresenta a tese e a partir dessa tese você pode dar início aos parágrafos subsequentes. E aí sim, então você teria aqui o seu primeiro parágrafo, aqui o segundo, o terceiro e o quarto, importante que você os organize, e um quinto parágrafo que seria a conclusão. O pessoal costuma perguntar, professor, mas e se eu encontrar muitos elementos importantes para poder desenvolver esses três aspectos? Então aí você vai estabelecer outra coisa. Você vai criar a sua própria ordem. Essa ordem aqui, olha que nós falamos, ela é arbitrária. Eu não preciso obrigatoriamente dizer que conhecimento vai ser o meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, cidadania o segundo e as múltiplas formas o terceiro, não. Eu posso, por exemplo, falar sobre a tecnologia, as suas múltiplas formas de utilização e depois ser mais específico, falar sobre os valores da cidadania e o conhecimento. Posso fazer isso? Posso. Eu posso construir a minha redação em cima desses três parágrafos apenas? Também posso. Lógico, eu vou ter de dar sempre o caráter da introdução, do desenvolvimento e da conclusão. E isso daí pode ser feito com cada um dos argumentos propostos por ele. Posso pegar, por exemplo, e falar sobre os múltiplos usos para poder estabelecer o quê? Esse aspecto da introdução? Posso. Posso colocar como um segundo o caráter da cidadania? Posso. Posso concluir falando sobre conhecimento, ou então, até melhor, falo sobre conhecimento no segundo e concluo falando, por exemplo, sobre o papel e as vantagens da cidadania que ele estabelece? Sim. Vejam, essa ordem aqui eu estabeleço e, ao mesmo tempo, eu posso construir dessa maneira. Só que eu tenho que dar o caráter introdutório a um dos argumentos, o caráter conclusivo a outros deles. Então, não posso esquecer disso. Tá bom? Vamos ver o tema número 2? Olha só, e aqui já é interessante perceber como se trabalha dentro desse aspecto o elemento da subjetividade. Então a gente tem de ficar atento com esse aspecto da subjetividade. Por quê? Porque é muito comum que temas tragam para a gente uma ideia superficial do que deve ser trabalhado e nós corremos o risco de sair produzindo redações sem estrutura de sustentação, sem algo tangível. Então vamos dar uma olhadinha nessa proposta aqui, ó, porque ela é bem interessante para a gente poder debater um pouco sobre isso. Então vejam, primeiro tema ele coloca assim, ó, os provérbios populares costumam encerrar alguma sabedoria. Sim, né? Eles são produzidos pelo conhecimento comum. Tá? Quase sempre extraído da experiência de vida. Mas não é preciso tomá-los ao pé da letra. Ao imaginar que as verdades neles expressas sejam absolutas. Então, lógico que não é absoluta, né? É, na verdade, uma leitura, uma interpretação de um fato. Tá bom? Mesmo os mais sábios provérbios suscitam análise e discussão. É óbvio. Tá? O mesmo ocorre com certas frases feitas. Tem um ar de verdade absoluta e, no entanto, encobrem ou silenciam aspectos importantes na generalização do seu sentido. Uma tossinha chata, não é não?
É preciso discuti-lo sim, né? Eu não posso sair trabalhando qualquer tipo de coisa. Então ele vai lá e coloca pra gente o seguinte, ó, com base no que afirma o texto acima, redija um texto dissertativo, tá? Ou seja, uma dissertação na qual discuta de modo claro e coerente, com argumentos, o seguinte provérbio. Veja, ele não quer que você fale sobre os provérbios, ele quer que você fale sobre esse provérbio, que é o quê? Águas passadas não movem moinho. Vejam só o quanto isso é possível de ser argumentado e trabalhado. Não é não? Então, vamos dar uma olhadinha nas possibilidades de trabalho com essa estrutura. Então, vamos lá. Águas passadas não movem moinho. Então, primeira coisa, o que eu posso construir partindo dessa estrutura, que a gente tem uma visão geral de tudo, e eu posso construir aqui a minha tese. Então, já que eu tenho a tese aqui atrás de mim, né, eu saio para a gente poder ver. Então, olha só o que nós temos aqui. Nós temos aqui, ó. Não adianta querer pensar no futuro enquanto o pensamento estiver concentrado no passado. Bom, criei a minha tese, tá? Então, o passado dentro desse contexto eu posso ver como uma espécie de prisão, tá? E o futuro eu estabeleço como a minha realidade. Então eu tenho dois elementos possíveis de serem trabalhados. Então é importante eu ter a perspectiva disso daqui é uma proposta, né? É uma sugestão de como eu trabalharia tudo isso, de como eu poderia construir isso tudo. Então vamos lá. Quais são as possibilidades de trabalho que eu faço com essa relação? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Sempre na estrutura do nosso projeto. É importante a gente ter em mente e começar a construir. Então, ó, se a minha tese é a de que não adianta querer pensar no futuro enquanto o pensamento estiver concentrado no passado, o que eu estou falando? Eu estou falando o seguinte, que o passado é importante, os fatos históricos são elementos fundamentais, que muito daquilo que nós somos hoje devemos aos fatos que aconteceram no passado, só que o passado já foi, tá? Eu não tenho que ficar concentrado no passado, eu tenho que tomar aquilo como experiência e conhecimento para poder evoluir. Então por quê? Porque o tempo não para, tá? Como que eu faço então para estabelecer esse tipo de relação? Eu crio metas, tá? Para quê? Para que eu não seja simplesmente saudosista e eu tenha consciência do meu papel na sociedade. Então vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer. Primeiro, eu posso estabelecer a primeira estrutura. Pensar no passado pode gerar depressão, tá? E eu vou explicar isso daí o quê? Com conceitos ultrarromânticos. O que são os conceitos ultrarromânticos? Eu vou falar daqueles que ficam vivendo no passado, lembrando da infância, né? Lembrando da época de criança. Minha gente, esse tipo de pensamento não constrói o presente, tá? Não constrói o presente. Então, enquanto eu fico preso, então eu vou falar o seguinte, eu vou trabalhar o passado e mostrar o que esse passado realizou na mente de muitas pessoas. Principalmente, tomar como exemplo a depressão dos poetas românticos, que, derivados de uma classe social mais próspera, como a da burguesia, eles faziam o quê? Eles já nasciam com o mundo prontinho. Então eles viviam em depressão, por quê? Porque quando eles precisavam encarar a realidade, sendo que nasceram em berço de ouro, e quando essa realidade se apresentava de maneira diferente, vinha a depressão daquela época em que ele não tinha consciência da verdade, tá? Então essa é uma maneira de trabalhar isso tudo. Outra maneira, olha só, pensar no passado não permite evolução, é lógico que não. Fala assim, ficar olhando para trás impede que eu avance, tá bom? Impede que eu avance. Então, eu tenho que ter consciência do quê? Dos meus projetos. Tá? Eu tenho que ter projetos futuros. Eu tenho que ter o quê? Um plano de ação. Se eu não construo um plano de ação, como é que eu caminho? Então, tudo isso é o quê? É romper com esse aspecto do passado, tá? Para que eu busque a evolução, tá certo? Aí o que eu faço?
eu posso concluir a minha estrutura determinando o seguinte, tá? Mas a experiência de vida é sabedoria. Então, o meu passado é história, tá bom? História é a base da compreensão do presente para a programação de um futuro mais seguro. Ué, se eu reconheço quais foram as experiências vividas pelas pessoas no passado, eu vejo o resultado de muito daquilo que aconteceu com pessoas que tiveram experiências como as que eu quero ter, e eu posso perceber o seguinte, que eu não vou desistir porque simplesmente ele fracassou, por exemplo, não? Mas eu vou aprender em que ponto ele fracassou, tá bom? Em que momento ele teve esse fracasso. E ao saber no momento em que ele teve esse fracasso, eu posso reestruturar. Então vejam, eu construo a minha estratégia nesse momento em cima de 3 pontos, tá? Primeiro, eu não penso no passado, porque o passado me deprime. A exemplo daqueles que fizeram isso e deram mal, ficaram doentes, tá? Deixaram de viver a vida, morreram prematuramente, como os poetas românticos. Tá? Eu falo assim, ó, pensar no passado não permite a evolução. Então, o que eu falo? Ficar parado não é importante. Então, o que eu faço? Como que eu faço, então, para poder garantir minha evolução? Eu crio projetos, eu crio planos, crio metas, busco ferramentas que o quê? Garantam que eu caminhe. Então, eu tenho perspectivas, listas, tudo aquilo que motiva você a fazer alguma coisa. Ação, eu vou trabalhar muito o que da ação, porque olhar o passado é estático, enquanto você trabalha outras estruturas, é dinâmico. E por fim, eu vou trabalhar o quê? A experiência e a sabedoria. Esses elementos de experiência, de sabedoria que você vê em todos os lugares, são importantes para estabelecer aquilo que você precisa, né, para poder trabalhar o seu futuro, para você saber como você lida com isso tudo, não é não? Para você saber como você resolve esse tipo de problema. Então, veja só, todas essas relações de eu trabalhar a experiência do passado da minha vida e construir a partir disso uma perspectiva de futuro é uma ótima estratégia para eu poder concluir. Então, veja só, como é que eu estabeleço aqui basicamente essa minha estratégia? Então, veja, eu posso abrir falando sobre isso, ou seja, minha introdução. Depois, eu desenvolvo falando sobre o que é a necessidade de criação de projetos. E falo o seguinte, minha conclusão, que eu não posso desprezar o passado. Por quê? Porque aquela sabedoria construída no passado faz com que eu me compreenda, com que eu saiba quem eu sou. Então eu respeito a história de tudo que aconteceu. Essa é uma maneira, vejam só, de organização. Então perceba como o debate, o autodebate que nós fizemos aqui, que você vai fazer com você, porque você vai estar sozinho muitas vezes fazer uma redação, vai ajudar bastante você a construir a sua redação, a sua perspectiva. Quando nós debatemos temas e trabalhamos essas estruturas, nós garantimos o quê? A possibilidade de reiteração de temas que já foram utilizados em outros debates. Às vezes aquilo que eu pensei agora não fica apropriado para essa minha redação, mas eu posso resgatá-lo em outra, ou então em novos debates. Tá? Todo debate, todo trabalho é criativo e traz a você aquilo que todos precisam na hora de produzir uma boa redação. Experiência. Minha gente, até daqui a pouco, mais coisas pela frente, muito mais para a gente poder desenvolver bem o nosso trabalho de redação.